Vamos lá, galerinha, então vamos começar a parte 2 do nosso vídeo, resolvendo os exercícios finais de Físico-Química. Vamos lá então, questão número 8. O ácido fórmico é monoprótico, fraco, quando em solução numa concentração de 0,2 molar, ele se encontra 3,2% ionizado. A constante de ionização desse ácido e a concentração molar de H+, são respectivamente... Então, olha só, a gente tem a concentração e o grau de ionização. Sempre que a gente tiver esses dois, a gente pode utilizar essa fórmula para ácidos fracos para calcular a constante de ionização. Lembrando que esse valor aqui em porcentagem do alfa eu tenho que dividir por 100 para usar aqui em números decimais, ok? Então vai ficar que a constante de ionização é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração, que é 0,2. Vou resolver e vou achar aí já o valor de Ka, que é 2,05 vezes 10 a menos 4. Então aí a gente já vê que a nossa resposta é a letra A, né? Mas vamos calcular qual é a concentração molar de íons H+. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui a minha concentração inicial, que é 0,2. E eu sei que 3,2% é o que está ionizado, ou seja, 3,2% se separou em H+, e no ânion. Então, eu vou calcular quanto que é 3,2% de 0,2 para achar qual é a concentração de H+. E eu vou achar aí o valor de 6,4 vezes 10 a menos 3, confirmando aí nossa resposta, que é a letra A. Vamos para a letra B agora. Letra B, mol número 9. Ao ser dissolvido 0,1 mol de ácido acético em água, suficiente para 1 litro, constata-se que 0,6 gramas do ácido se ioniza. Qual o grau de ionização do ácido acético nessa solução? Para a gente saber qual é o grau de ionização, basta a gente saber qual é a porcentagem dessa quantidade inicial que se dissociou. Eu sei que foram 0,06 gramas. Isso indica quantos por cento do total? Só que para eu achar essa porcentagem, aqui está em mol e aqui está em grama, eu tenho que colocar a mesma unidade. Então eu vou passar isso aqui para mol, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, esse é o ácido acético, nós estamos no terceiro ano, vocês já estão familiarizados com o ácido acético, que é o ácido etanóico. Vou achar a massa dele, certo? E eu vou usar essa fórmula aqui, número de mols é igual a massa sobre a massa molar, para achar o número de mols. A minha massa era 0,06 gramas e a massa molar eu acabei de calcular. Então, vou achar aí que aqui eu tenho 0,001 mol, ok? Agora que eu tenho o número de mols que se ionizou, eu vou fazer uma regrinha de 3. 0,1 é o meu total, é o meu 100%. Essa quantidade de mols que se ionizou são quantos por cento? Vou resolver aqui essa regrinha de 3, multiplicando em cruz, e vou achar que x é igual a 1%. Ou seja, o grau de ionização é de 1%. Beleza? Questão número 10. Nessa questão aqui, eu já vou até ler o final. Olha, quer saber qual é a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes dessa equação. Então, a gente vai balancear essa equação. Para a gente balancear, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre achar o número de oxidação de cada elemento para ver quem varia. Então, aqui eu estou colocando só quem variou o número de oxidação, para a gente acelerar, tá? Mas se vocês tiverem dúvida nesse cálculo, a gente pode fazer depois passo a passo, ok? Então, o que a gente vai ver? Que o carbono, ele passou de 0 para 4. Então, eu tenho 4 elétrons envolvidos nessa reação, certo? E o cromo, ele passou de 6 para 3. Então, eu tenho 3 elétrons. Só que eu tenho 3 elétrons para cada cromo. Porque aqui eu tenho 2 cromos e aqui eu tenho 2 cromos. Então, no total desses 2 cromos, são 6 elétrons envolvidos, certo? Então, esses 6, vou botar aqui a reação de novo, e esses 6 elétrons do cromo eu vou dar para o carbono. Para esse carbono ou para esse carbono? A gente lembrando que a gente bota o 6 sempre na frente. Como eu já tenho 6 carbonos aqui, eu vou botar o 6 aqui, que aí eu já estou balanceando os carbonos, ok? E esses 4 elétrons do carbono eu vou dar para o cromo, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou botar o 4 ou aqui na frente ou aqui na frente, certo? Então,
No caso aqui, o cromo está com nos dois lados, então tanto faz. Beleza? Botei aqui. Agora eu vou fazer o balanceamento por tentativas, normal, que a gente está acostumado. Carbono já está balanceado, né? Vamos ver agora o cromo. Aqui eu tenho 8. Então, para eu ter 8 aqui, eu vou ter que multiplicar por 4 aqui na frente, certo? Potássio, aqui eu também tenho 8. Para eu ter 8 aqui, eu vou multiplicar por 4 na frente, certo? Carbono já foi. Enxofre. Enxofre eu tenho 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. Então, eu vou colocar aqui na frente 16, certo? E hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2 vezes 16, 32, mais 12, 44. Para eu ter 44 aqui, eu tenho que multiplicar por 22. Sobrou o oxigênio, mas se vocês verificarem, ele já vai estar balanceado, ok? Então, vamos voltar lá para a nossa equação. O que eu quero aqui é a soma dos coeficientes dos reagentes. Então, 16 mais 1, 17, mais 4, 21 é a nossa resposta correta, certo? Questão número 11. Ele está falando um textinho aqui sobre essa reação, mas dessa reação ele pede agente oxidante, agente redutor e a soma dos coeficientes de ajuste da equação. Tanto para o primeiro passo daqui, quanto para a gente achar quem é o agente redutor e o agente oxidante, a gente tem que calcular o número de oxidação das espécies e ver quem está se variando. E quem está variando é a prata de 1 para 0 e o alumínio de 0 para mais 3. Tá? Se alguém tiver dúvida, só me perguntar aí no WhatsApp, tá? De como fazer isso, beleza? Então, lembrando que o agente oxidante, ele faz a outra espécie se oxidar, mas ele mesmo se reduz. E o agente redutor faz a outra espécie se reduzir, mas ele mesmo se oxida. Então aqui, quem está se reduzindo é a prata, então ele é um agente oxidante. Esse é o agente oxidante. E quem está se oxidando é o alumínio, então ele é o agente redutor, ok? Agora vamos lá balancear essa equação. Já calculei o NOx, vou ver a variação de elétrons. Aqui eu tenho que de 0 para 3 são 3 elétrons, certo? E de 1 para 0 é 1 elétron, só que eu tenho duas pratas aqui que vão reagir. Então será um total de 2 elétrons, ok? Vou repetir aqui embaixo a reação. Os 3 elétrons do alumínio eu vou dar para a prata e os 2 elétrons da prata eu vou dar para o alumínio. Vou começar dando esses 2 elétrons aqui para o alumínio. Eu posso colocar aqui ou aqui, tanto faz nesse caso, porque em ambos o índice do alumínio é 1. Então coloquei ali, ok? Os 3 elétrons do alumínio eu vou dar para a prata. Eu posso colocar aqui ou aqui, mas a gente sempre dá preferência para onde a prata está com maior índice, que é aqui, o índice 2. Então, eu vou colocar o 3 aqui na frente, certo? Vou continuar meu balanceamento. Se aqui eu tenho 2 alumínios, aqui eu tenho que ter 2 também. Então, eu vou multiplicar a molécula por 2. Prata, aqui eu tenho 6. Então, eu vou colocar aqui na frente o 6, certo? Vou para o meu próximo metal, que é o sódio. Eu tenho 2 sódios aqui, então eu tenho que colocar o 2 aqui na frente, certo? Hidrogênio. Não, vamos para o enxofre. 3 enxofres, então aqui eu tenho que ter 3, vou colocar o 3 aqui na frente. E hidrogênio, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2, mais 2, 4. Eu não posso mexer nem aqui nos hidrogênios, senão eu vou estar desbalanceando o enxofre e o sódio. Eu vou mexer aqui porque eu ainda não mexi no oxigênio, né? Então, se eu colocar o 2 aqui na frente, ó, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, igual aqui para os hidrogênios. E automaticamente o oxigênio já se igualou. 2 mais 2, 4, e aqui 2 vezes 2, 4, certo? Então, a soma dos coeficientes, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 3, 18, mais 2, 20. Então, somatório, 20. Questão 12. A constante de equilíbrio Ka para esta reação é 7,2 vezes 10 menos 10. Calcular a concentração em mol por litro do H3O+, em uma solução de HCN 1 mol por litro. Então, essa reação aqui eu posso também representar assim, tá? O H3O+, é o mesmo que o H+, ok?
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar, ó, no início, a minha concentração era de 1 mol para o ácido. Antes da dissociação, a concentração dos meus íons é 0. Eu não sei quanto se dissociou de HCl, então eu vou dizer que se dissociou X, menos X, certo? Como a proporção é 1 mol para cada, se aqui dissociou X, eu produzi mais X aqui e mais X aqui, certo? Então, como é que vai ficar no meu final? Eu tinha 1, subtraí X, ficou menos X. E aqui tinha 0, eu somei X, ficou X, certo? Vou montar agora a minha constante de ionização, que é produtos sobre reagentes, ok? Eu tenho o valor de Ka, que é 7,2 vezes 10 menos 10, H mais o Cn menos é X, e HCN, como essa constante é muito pequenininha, 10 a menos 10, essa dissociação vai ser muito pequenininha. Então, essa aqui, 1 menos X, eu posso dizer que é aproximadamente igual a 1 mesmo, tá? Então, eu vou resolver essa equação, x ao quadrado igual a 7,2 vezes 10 a menos 10. E eu vou achar que a resposta é raiz de 7,2 vezes 10 a menos 5, que é a letra B, ok? Questão 13. Em uma titulação foram gastos 7 ml de solução de ácido nítrico, 0,7 mol por litro, como solução reagente para análise de 25 ml de uma solução de hidróxido de bário. A concentração em mol por litro da solução de hidróxido de bário analisada foi... Sempre que eu tiver uma titulação mostrando uma reação de neutralização, eu tenho que montar essa reação e balancear. Então, tem aqui, ó, o ácido nítrico reagindo com o hidróxido de bário. Vou balancear então, tá? Então, olha só, bário, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, beleza. Nitrogênio, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, então aqui na frente eu tenho que multiplicar por 2, certo? Hidrogênio, 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Então aqui na frente eu tenho que multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4. E o oxigênio vai ser balanceado automaticamente, tá? Agora, o que eu vejo aqui? Que para cada 1 mol da base eu preciso de 2 mols do ácido, certo? Eu tenho todos os dados para partir dessa fórmula aqui, calcular o número de mols de ácido. Eu tenho o volume e eu tenho a concentração para utilizar nessa fórmula. A concentração é 0,7 e o volume de 7 ml eu tenho que passar para litros, tá? Então, vou botar aqui e vou achar o número de mols, que é 4,9 vezes 10 a menos 3 para o ácido. Só que eu sei que o de hidróxido de bário é a metade, porque eu tenho aqui, ó, 2 para 1. Então, o número de mols de hidróxido de bário que estão envolvidos é a metade disso aqui, que é 2,45 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou utilizar a mesma fórmula, porque eu tenho o número de mols, certo? E eu tenho o volume, que foi de 25 ml, que eu vou passar para litro, e vou achar a concentração, certo? Dividindo isso aqui, eu vou achar que a concentração é 0,091, beleza? Acho que é a nossa última aqui, da parte de fisicoquímica. No próximo vídeo a gente pega química orgânica. Considere as afirmações a seguir segundo a lei de Hess. O calor da reação ΔH depende apenas do estado inicial e final do processo. Quando a gente faz o exercício de lei de Hess, a gente vê que a gente pode ter várias equações que vão originar uma equação final, certo? Não importa quem são essas equações, se o somatório chegar no estado final, a gente consegue achar o valor de ΔH. O que isso indica pra gente? Que não importa o caminho que vai ser percorrido. O que importa é o caminho inicial e o caminho final pra gente achar o valor de ΔH. Então isso aí tá verdadeiro, ok? As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. A gente já resolveu o exercício de lei de Hess e a gente somou realmente essas equações, inclusive cancelou, que nem a gente faz na matemática, para obter a nossa equação desejada. 3. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que inverta o sinal de ΔH. Essa também é verdadeira. A gente inverteu reações no nosso exercício e a gente tem que inverter o sinal de ΔH porque se num sentido ela é exotérmica e no sentido contrário ela é endotérmica. Então, se a gente inverte a reação, a gente tem que inverter o sinal. E por último, se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos,
O valor de delta H dependerá dos estados intermediários. A gente já viu que é completamente oposto a 1, só até aí. Porque a gente viu aqui que a gente só depende do estado inicial e final, e aqui está dizendo que depende do estado intermediário. Essa não é a alternativa correta. As corretas são 1, 2 e 3, então a resposta aí é a letra C. Certo? Então vamos agora para o nosso vídeo de química orgânica, ok?